Oi, e aí? Eu espero que vocês estejam seguindo aí. Aliás, eu espero que vocês já tenham se inscrito aí no meu canal Literatura com Fabiana Toledo, tá? Vamos continuar. Ainda sobre o ensaio sobre a cegueira do escritor português, aliás, o único escritor português, né, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Agora eu vou ler um outro trecho para a gente ver um pouquinho mais sobre como a intertextualidade ela aparece de diversas formas na obra Ensaio sobre a Cegueira. Eu vou ler um trecho para vocês que na minha edição está na página 25. Ela é assim: os céticos acerca da natureza humana, que são muitos e teimosos, vêm sustentando que se é certo que a ocasião nem sempre faz o ladrão. Olha que ele já faz uma inversão do ditado popular, né? Também é certo que o ajuda muito. Quanto a nós, permite-nos-emos pensar que se o cego tivesse aceitado o segundo oferecimento do afinal falso samaritano, naquele derradeiro instante em que a bondade ainda poderia ter prevalecido, referimos-nos o oferecimento de lhe ficar a fazer companhia enquanto a mulher não chegasse. Quem sabe se o efeito da responsabilidade moral resultante da confiança assim outorgada não teria inibido a tentação criminosa e feito vir ao de cima o que de luminoso e nobre sempre será possível encontrar mesmo nas almas mais perdidas. Que trecho é esse? Esse trecho é o seguinte: o primeiro cego, ele estava com o carro no meio da avenida. O sinal abriu. Ele não conseguia guiar o carro. Eis que aparece um falso bom samaritano. Eu acredito que todos que estão me ouvindo, me assistindo agora, já ouviram esse termo. Como assim, professora? Falso samaritano eu nunca ouvi, não. Eu já ouvi o bom samaritano. O bom samaritano, para aqueles bons leitores bíblicos, ele está no Evangelho de Jesus Cristo, ele está em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Aliás, é uma singularidade do Evangelho de Lucas, né? O bom samaritano, ao menos na Bíblia cristã católica, aparece só em Lucas. Mas é uma parte da fala de Jesus Cristo em que ele vai falar dessa história do bom samaritano. Jesus Cristo está na sinagoga e é questionado por um dos doutores da lei. Mas, Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei, não tanto para questioná-lo, mas para o seu próprio saber. Mas quem é o próximo? Eis a pergunta, né? Muitas vezes nós nos perguntamos isso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Geralmente nós pensamos que o próximo é a mãe, é o pai, é o irmão, é o melhor amigo, mas não. Quando Jesus começa a narrar para poder ilustrar a sua fala, porque era assim que Jesus ensinava, através de alegorias, né? Era assim que Jesus ensinava. Para ilustrar a sua fala, Jesus vai contar a história do bom samaritano, né? Que eu vou falar rapidinho aqui, que é só porque, assim, da estrada de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, era um lugar de relevo bastante acidentado. Então tinham uns morros e alguns bandidos ali se escondiam para assaltar os viajantes, aqueles mais desprevenidos, menos preparados. E certo dia, um judeu ali passando por aquela estrada foi assaltado, apanhou bastante. Passou um, olhou, mas não viu. Passou o segundo, também olhou, mas não viu. Aí apareceu uma terceira pessoa ali, que vai ser o samaritano. E ele vai ver aquele homem totalmente ali vulnerável, machucado, e ele vai ajudar. Ele vai levar para uma hospedaria ali perto, vai pagar a hospedaria, vai
tratar dele, vai pagar os medicamentos para ele, vai ajudá-lo. É o bom samaritano. Ele vai ajudar uma pessoa que não era seu pai, não era sua mãe, não era seu irmão, não era seu esposo, não era o seu filho, não era o seu melhor amigo. Era alguém que ele nunca tinha visto. É assim que Jesus ilustrou a sua fala na sinagoga com um dos doutores da lei. O próximo é aquele que aparece próximo a você e que precisa de você. O próximo também pode ser aquele que está lá na Síria, que está na Bolívia, na Venezuela, que é um refugiado, que está do outro lado do planeta, e aí a Organização das Nações Unidas ou alguma organização não governamental abre uma conta para que você possa ajudar toda uma nação. Milhares de pessoas que precisam de ajuda, que por causa da guerra ou algum desastre ecológico, perderam tudo que tinha. Aí você, que está aqui no Brasil, do outro lado do planeta, na maior das boas intenções, que a gente espera que essa doação chegue a quem precisa, você vai fazer a doação. Aquele é o seu próximo. Professora, mas ele é o próximo, ele está do outro lado do planeta, eu nem sei a cara dele, eu nem sei como é que ele se chama. Isso é ser bom samaritano. Ajudar o próximo é ajudar a quem precisa. Não importa quem ele seja, mesmo que seja seu pior inimigo. Mas se você vê que ele está precisando, você vai ajudar. No livro Ensaio sobre a Cegueira, aí vem a genialidade que dos grandes escritores, para fazerem uso da intertextualidade. José Saramago vai dizer, aparece um falso samaritano na vida do primeiro cego. Ele se oferece para dirigir o carro e levá-lo até sua casa. Aí ele vai. Até então, ele está de bom samaritano, nas melhores das intenções. Mas quando ele chega na porta da casa, que o cego desce do carro e vai chamar a esposa, ele vai fazer aquilo do ditado popular, né? Que muitas vezes a ocasião faz o ladrão. Ele vê o cego totalmente vulnerável, nunca mais vai reconhecer aquele ladrão que lhe furtou o carro. Primeiro se ofereceu para ajudar. Então tá, vou pegar o carro. E é isso que o nosso falso samaritano vai fazer. Vai de posse do carro, embora. E o cego perdeu a visão, perdeu o carro. E no decorrer do livro, para quem for continuar a leitura do livro, vai ver que ele vai perder muito mais. Muito mais. E tem muito mais a perder. E a gente começa então a fazer a análise das pessoas. Como as pessoas muitas vezes se aproveitam de uma ocasião de fragilidade do outro, que ao invés de ajudar, intensifica a dor e a perda, intensifica a tragédia que está acontecendo com ele. Mas sabe o que vai acontecer? Se a ocasião faz o ladrão, castigo anda a cavalo. É outro ditado popular, esse não está no livro não, tô falando agora. Como assim, professor, o castigo vem a cavalo? Mas o que vocês acham que vai acontecer? Nós estamos falando aqui de uma doença contagiosa. Ele vai pegar o carro, vai embora, lá na frente. Quando ele vê, ele não vai ver. Ele vai estar cego. Ele vai estar tão cego quanto o homem que ele acabou de passar a perna, de dar o prejuízo. Então, aqui nessa parte do livro, nós vamos ter a característica, né, do José Saramago, que é fazer o uso da intertextualidade, que é o uso da intertextualidade por meio da paródia, porque aí ele vai inverter, né, porque assim, se ele usasse a parábola do bom samaritano, o bom samaritano sendo bom, seria uma paráfrase, porque ele não mudaria o valor, a moral, não mudaria. Mas nesse caso, houve uma inversão de valor. Que ao invés da pessoa usar de solidariedade no momento de necessidade do próximo, ela vai usar da malandragem. E durante todo o livro, José Saramago vai procurar fazer com que nós, leitores, façamos esta reflexão. Como o ser humano age nesses momentos de maior vulnerabilidade. Ele consegue ser solidário?
ele consegue exercer o seu lado bom ou ele vai exercer o seu lado ruim? Como é que vai ser? Nós temos um outro ótimo exemplo neste livro, que é quando o oftalmologista fica cego. E a esposa dele, como a esposa dele vai agir? Pessoal, agora eu vou dar uma parada, porque este livro é muito bom, porque eu gostaria que a minha intenção e o meu objetivo se concretizasse, que é fazer com que vocês leiam o livro. Eu não sei se isso aconteceu com Dom Casmurro, não sei se isso aconteceu com Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu gostaria que isso acontecesse com o Ensaio sobre a Cegueira, porque é um livro para ser lido agora, nesse momento em que nós estamos vivendo. E depois que terminar o ensaio sobre a cegueira, nós lermos o ensaio sobre a lucidez. É um exercício de interpretação que nós, seres humanos, racionais, que fazemos arte desde que o mundo é mundo, que desde quando aprendemos a escrita, exercitamos essa escrita para variados objetivos e intenções. E como é bom apreciar a escrita enquanto arte. E como é bom apreciarmos o estilo dos autores. Como eles são criativos. Como eles conseguem nos enredar nessa teia, nesse tecido que é uma obra literária. Eu vou parar, eu vou dar um tempinho para que vocês continuem a leitura, para que vocês tenham uma curiosidade de saber o que acontece com o oftalmologista, o que vai acontecer com esse primeiro cego, o que vai acontecer com o ladrão do carro. Eles vão se encontrar? Em algum momento eles estarão juntos? O que vai prevalecer nesse livro? A solidariedade? Ou, infelizmente, como diria Nietzsche, essa célula do mal que o ser humano tem e que ele só precisa de uma oportunidade para deixar com que essa maldade prevaleça no seu ser. Conto com vocês, com a leitura de vocês, que vocês se inscrevam no canal, comentem, façam a leitura e interpretação de vocês. Eu aguardo. Muito obrigada.